Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânica, vamos lá a mais detalhes sobre sistema de combustível aqui do Citroën C3 1.4 Flex. Tá vendo aí uma outra foto, né, mostrando aí o módulo de combustível? E observe, temos essa mangueirinha amarela, está conectada à bomba elétrica. E temos a saída do combustível no outro lado dessa tampa. Claro, o combustível vai passar pelo filtro, temos a linha que vai lá para frente e temos a derivação em T, que retorna justamente para onde? Ó? Para o regulador de pressão dentro do módulo de combustível. E pode perguntar, poxa vida, se o regulador está aí, onde que é linha de pressão, onde que é linha de retorno? Pessoal, linha de pressão é o quê? Tudo que está pressurizado. Óbvio, é de onde a onde a linha de pressão? O bico de saída da bomba de combustível está pressurizado? Tá. O filtro de combustível, antes dele, tem pressão? Tem. Depois dele, tem pressão? Tem. A tubulação que vai lá para frente para os bicos injetores também é linha de pressão. A derivação em T também é linha de pressão. A tubulação que entra aí, chega até a tampa do módulo de combustível, é linha de pressão. Esse biquinho entre o regulador e a tampa de combustível é pressurizado. Ué, onde que é linha de retorno então? Se tudo é pressão, pessoal, a linha de retorno, a linha que não tem pressão, ou seja, é 0 bar, é só esse pedacinho entre o regulador de pressão e o copo. Só isso. A única parte do circuito que não é pressurizado, ou seja, que é a linha de retorno, é após o regulador. Obviamente, né? Tudo até o regulador está pressurizado. Portanto, o comprimento da linha de retorno é isso aqui, ó. É entre o regulador e o copo. O resto, tudo é circuito de pressão, tá? O regulador, vamos lá. Montado junto do módulo de combustível, tem a função de manter a pressão em 4,2 bar o tempo todo. Composto por uma mola calibrada e um diafragma que regula a pressão do circuito. Então, claro, a mola dentro do regulador de pressão está calibrada, ou seja, já está ajustada para ela segurar, reter a pressão junto com o diafragma de até 4,2 bar. O que passa disso retorna para o copo. Então, o regulador é um item totalmente mecânico. É o que, pessoal? Uma entrada e uma saída de combustível. Para entrar e encontrar saída, vai ter que passar por uma válvula. Para passar por essa válvula, vai ter que ter uma pressão de 4,2 bar. E aí, dá certinho, né? O que passar, cai no copo. E aí fica pressurizado o tempo todo o circuito. Não importa se é fase quente, se é fase fria. Não importa se é marcha lenta, média ou alta rotação. Não importa. Está usando gasolina, álcool ou a mistura dos dois. A pressão é sempre a mesma. Tá? Aqui uma outra foto aí da bomba de combustível, né? O módulo de combustível. Tá? Dá para ver o pré-filtro aqui embaixo. E o copo, que é até bem altinho, né? Nesse carro. Bom, a vazão do circuito. Quando se fala em vazão de combustível, pessoal, poucos sabem o que, como e para que testar a vazão de combustível. Se eu testar a pressão, eu resolvo o teste de vazão? Não, não resolve. Por que não resolve? Porque a pressão é uma medida, a vazão é outra medida. Por exemplo, se eu tiver uma bombinha bem fraca, pode ser que ela atinja os 4,2 bar. Só que vai demorar um tempo alto. Até ela jogar o combustível, pressurizar, jogar, pressurizar, demorou um tempo muito alto. Então,
O teste de vazão é uma quantidade em mililitros num determinado tempo. O teste de pressão não tem um tempo. Pode ser que dê na partida, vai demorar um pouquinho, mas vai dar pressão. Às vezes não precisa nada, já da partida já tem a pressão alta e por aí vai, tá? Falar um pouquinho então sobre esse detalhe de diferenças entre pressão e vazão do combustível. Primeiro, vamos lá falar sobre ela, a vazão de combustível. Se a pressão é uma medição importante, não podemos nos esquecer da vazão, que deve ser medida após o filtro, sendo de no mínimo 700 mililitros em 30 segundos energizado. Bom, a medição de vazão, pessoal, pode ser feita, eu coloquei aqui depois do filtro, quando você usa já um medidor, né, que já te dá as duas informações, pressão e vazão constantes, tá? Num teste de bancada, o teste de medição de vazão é o seguinte: quanto que é a pressão desse carro? 4,2 bar? Tá bom, tem que colocar um manômetro ali, ó, e ajustar para que ao ligar a chave vai ficar com a pressão de trabalho, 4,2 bar. Após esse regulador de pressão que eu ajustei manualmente, ele é a linha de retorno. Bom, quanto que se mede isso? Com a bomba elétrica ligada, 30 segundos, na medição após o regulador de pressão, teremos que ter um valor mínimo de 700 mililitros. Ou seja, mais de meio litro, menos de 1 litro, em 30 segundos. Pessoal, tem carro que tem pressão, mas não tem vazão. O contrário já é mais difícil, tá? Mas tem carro que tem pressão, mas não tem vazão de combustível. São itens diferentes, tá? São itens que um é para dar a pressão do sistema, que na verdade quem regula a pressão nem é a bomba, né? Ela só manda o combustível, é o regulador de pressão. O outro é medir a capacidade que esse circuito tem de manter a alimentação, que é a vazão do circuito, ok? Tubo distribuidor. Quem que é esse carinha aí, ó, nessa foto aí na tela de vocês? Uma pecinha plástica, leve, não tem regulador de pressão, né? Não tá aí, ó. O regulador não tá aí, tá lá junto com a bomba, né? Quem que é esse cara, então? Portanto, o distribuidor de combustível é o componente que distribui o combustível entre os 4 eletroinjetores, fixando-os junto ao coletor de admissão e possui apenas uma ligação da tubulação que vem do tanque. Então é assim, pessoal, saiu do tanque, passou pelo filtro, vai uma linha lá para frente e a derivação em T retorna para o tanque. Posso afirmar para vocês, posso afirmar com todas as letras, que o combustível que já passou pelo filtro, já passou pela derivação em T, só tem um caminho a seguir. Bico injetor. Não volta mais, pessoal. O combustível que está na linha de alimentação não tem como retornar. É só empurrar que ele vai sair lá na frente. Tá? Então é isso. Temos um circuito em que não é possível retornar. Ou seja, iniciado o processo, o combustível vai até o final. Ele queima lá na frente, junto com a mistura ar e combustível. Bom, esse cara aí, né, o tubo distribuidor, ele é basicamente um componente que fixa os bicos. Os bicos serão muito soltos, né? Então temos as travas, os 2 parafusos de fixação do tubo distribuidor, né? Ele fixa, ele prende os injetores no cabeçote. Que mais? Tem um guia também, né? Vai na posição exata. Segundo, ganha-se muito por causa de peso. Ele é muito leve, né? E terceiro, por ser de material plástico, é muito mais barato, né? Tem essa grande vantagem técnica aí para passar para vocês sobre esse componente. Bom, e aqui?
Pessoal, isso é de um C3 1.4 Flex mesmo, tá? Uma foto real do carro, ó. O que são esses 4 bicos injetores aí, de uma cor meio delicada, né? Mas bicos pequenos. Claro, os 4 bicos são iguais, né? Anéis O-rings em cima, anéis O-rings embaixo. Um anel de vedação, né, em cima e embaixo. Uma trava de fixação. Essa trava, além de fixar, ela guia, tá? Não permitindo montagem incorreta. Ela guia o circuito ainda, tá? Bom, que mais para passar para vocês? A extremidade. São os principais componentes do sistema de combustível. Quem vai pulverizar o combustível dentro do coletor de admissão, tá? Para formar a mistura ar e combustível. Resposta clássica, né? Quais componentes principais do sistema, né, que vai pulverizar o combustível dentro do coletor, dentro da câmera, para formar assim a mistura, né? Quem fará isto, né, nesse sentido, bem interessante, estamos contando aqui nessa história para vocês, tá? Bom, temos ainda que falar sobre o chicote. Olha isso que interessante. Nós temos um chicote pré-formatado, pré-moldado para os 4 bicos. Não fica solto o fio perdido, pessoal, ó. É um pré-chicote, tá? Então você tem o que, ó? Os 4 terminais, eles ficam bem nesse formato mesmo, um em cada bico injetor. Claro, temos um positivo e um pulso, um positivo e um pulso, um positivo e um pulso, um positivo e um pulso. Obviamente, mas os 4 numa visão lá de cima, muito interessante, tá? Então eu vou falar para vocês sobre esse chicote. Trata-se de um conector como um pré-chicote, apenas para a fixação dos seus fios e conectores dos injetores, facilitando assim a manutenção e de repente uma possível troca dessa peça, tá? Então fica o quê? Tudo fica registrado. Nós temos, como falei, né, uma espécie de forma de contatos no mercado. Claro, é extremamente interessante ter contato com todos os segmentos possíveis do mercado, tá? Aqui na telinha, o conector de diagnose, onde ligamos o scanner, né, para poder fazer a medição, a verificação corretamente, né, para não ter erro também no diagnóstico inicial. E temos ainda, claro, né, mais ainda, né, detalhes sobre os componentes. Aqui, a ECU, né, o módulo ao lado da bateria, né, a ECU que tantas vezes, né, foi bem requisitada e cumpriu bem, né, às vezes as coisas não correm tão simples, tá? Dica! Devemos ter muito cuidado na remoção do tubo de alimentação de combustível ao tubo distribuidor dos injetores, pois é muito comum ser danificado, causando uma vedação. Então, o encaixe da tubulação até a bomba elétrica, tá? Tomar muito cuidado para não quebrar, não trincar. É muito comum, pessoal, nesses carros, trincar a tampa do módulo de combustível. Bom, o original só vende o módulo completo. Já existe no mercado essas tampas alternativas, tá? Como opção acaba indo bem, tá? Claro que o original só vende um módulo completo, não vai vender a tampa apenas. Mas já se ajuda bastante, trocando apenas a tampa superior. Ela trinca e começa a vazar combustível. A reclamação do cliente é bem típica, cheiro de combustível. Raramente vai reclamar de consumo, tá? Também, em relação ao eletroinjetor. Nós temos 4 bicos para distribuir o combustível pressurizado pela bomba, regulado pelo regulador, comandado, né, no geral. Temos o que então? Que às vezes tentar diminuir essa distância. É muito interessante pensarmos nisso para poder realmente solucionar bem os defeitos e, claro, colocar o carro pronto para rodar. Isso realmente torna-se fundamental. Perguntinha:
Ah, essa pergunta é maravilhosa. O regulador de pressão causa calço hidráulico? Os calços têm um regulador lá no tubo distribuidor. Quando furava o diafragma, né, íamos ter o quê? Um excesso num cilindro específico e uma tendência a ter calço hidráulico. Tá? Então, há possibilidade. Mas, aqui nesse caso, o regulador de pressão furado, calço hidráulico? Não. O regulador está dentro do módulo de combustível, na tampa. Se ele está com o diafragma furado, né, rasgado, para onde vai o combustível, né, do seu funcionamento? Vai exatamente para baixo. Ou seja, vai voltar, né, à sua essência. Isso que é ideal, ter essa medida, essa noção, né, sobre os componentes do circuito de combustível. Tá? Então, vamos lá. A resposta... Não, né? Como ele está dentro do tanque, não tem esse risco. Porque se furar o diafragma do regulador, pessoal, para onde vai vazar o combustível? Para a admissão? Para o escape? Ou direto para o tanque? Direto para o próprio tanque. Tá? Então dá para entender bem esses critérios e essas formas de trabalho do sistema. Belezinha? Do MEC, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo. Ayrton de Souza Lima está perguntando: professor, aqueles medidores de pressão e vazão juntos são confiáveis? Sim, ajuda bastante e de forma rápida a fazer a medição, tá? A precisão não é grande, tá? Mas ajuda bem realmente. Eduardo Pereira: professor, este é um carro bem tranquilo para trabalhar. Na parte mecânica, limpeza de bicos, velas, filtros. Agora, na parte elétrica e eletrônica, é muito delicado. Fiz o cabeçote de um desses e na montagem deixei encostar o defletor de calor de escapamento no positivo do alternador. Foi um curto que fez o carro não funcionar mais e acender todo o painel mesmo após a chave estar desligada. Bom, tem que começar a associar os circuitos. Quando deu curto, qual é a tendência de queimar? BSI ou BSM? Tá? É a tendência mais lógica nesses casos. Tá? Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui para todos vocês. Deomir Bortoluzzi: Scopino, o que pode ser um veículo, né, de um cliente meu, não muito usado, tá? Ao funcionar de manhã cedo, ele sai com o carro falhando. Cheira forte catalisador. Porém, se funcionar o carro e aquecer, o motor sai normalmente, sem falha nenhuma. Pode ser a sonda lambda, não cheguei a passar o scanner, não acende a luz. Bom, se o carro frio ele falha, quente não falha, cheiro de excesso no catalisador, está cortando a ignição. Pode ser o quê? Velas ou bobina. Aliás, essas bobinas dessa linha dão defeito barbaridade, né? Barbaridade, pessoal. Dá muito defeito, né, a bobina de ignição dessa linha de carro. Portanto, temos que estar sempre atentos, né? E como a falha da bobina não é uma falha constante, né? Você não consegue captar essa falha. Muitas vezes vai ter que pôr uma bobina de teste, né, para ter a certeza absoluta que o defeito é a bobina, tá? Então, muitas vezes você não consegue captar a falha na medição tradicional. Vai ter que ir na prática, na raça, e para confirmar, né, vai ter que acabar trocando a bobina, colocando uma de teste para confirmar, tá? Mas assim, uma das peças que mais danificam são as bobinas, tá? Não tenham dúvidas quanto a isso, tá? É um item bem problemático. Bom, como falei para vocês, comparando 1.4 com 1.6, a limpeza de bicos injetores, pessoal, é muito mais fácil no 1.4. No 1.6 o acesso já é bem mais difícil, mas eles compartilham
bomba elétrica dentro do tanque, filtro de combustível por baixo, tubo distribuidor. Já os bicos injetores, a vazão do motor, né, 16 válvulas 1.6, é maior do que a vazão do 1.4, tá? Ou seja, tem um controle da potência também em cima da vazão de cada um dos 4 injetores. Também fica bem caracterizado o tipo de ideia que se tem sobre, né? O carro não pega, é cheiro de excesso, é falta de combustível. Começa-se a identificar esses tipos de diagnósticos, né, de acordo com o sintoma, tá? Mesmo porque a bomba elétrica é um item que vai danificar, não tem jeito, não é a vida inteira, né? Não é a vida útil do carro. Ela vai danificar um momento e muitas vezes ela não avisa antes. Ou seja, quando ela parou, já era, já dançou, tá? A troca do filtro e do pré-filtro são fundamentais para uma excelente vida útil da bomba elétrica. São fundamentais, tá? Portanto, vai trabalhar na bomba, já pede pré-filtro, filtro e aí sim se confere o restante, tá? Porque é a única forma que a gente tem de ter a certeza, né, que o circuito vai funcionar corretamente. Então, lembrados que eu falei no começo da aula, você pode ter o scanner que for, 4, 5, 6 scanners importados, originais, alemães, europeus, americanos, não importa. O funcionamento é lento, é irregular. Quando você verifica alguns outros tipos, nossa, até se assusta de ver o quanto que é rápido, ou melhor, né, o quanto que o outro se torna lento, tá? Então, só para ter esse tipo de gráfico comparativo, tá? O conector do chicote do módulo de combustível é alvo de grandes problemas de mau contato. Pessoal, muita atenção. Às vezes, só de tirar o conector ali, você já enxerga que está ali faiscado, derretido, ou seja, não está gerando um bom contato. Pessoal, isso aqui é elétrica e eletrônica pura. Se não gerar um bom contato, não vai ter treinamento, não vai ter como funcionar, né? Não tem jeito. Tem que saber o quê? Analisar corretamente e poder fazer os testes, os valores que eu passei, tá? Nos bicos injetores, não podemos nos esquecer dos anéis O-rings, né? Quando for fazer a manutenção, tem que entrar, né, com a troca dos anéis O-rings de vedação, tá? As travinhas plásticas e pré-filtro a cada 2 limpezas. Seria, nesse tipo de passo, fundamental, né, para um bom funcionamento do sistema. Ok? Muito bem. Caros alunos do universo do mecânico, perguntinhas respondidas nesse dia do professor, né? Semana que vem veremos aula de sinais de entrada, sensor parte 1 aqui do Citroën C3. Ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.